Que ele vem do Ceará e se chama José. Vem de lá e no seu caminhar foi bem longe na fé. Não foi nobre, nasceu junto aos pobres no alto da serra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesses dias perguntaram-me: o senhor conhece o livro Imagens Contraditórias do Padre Biapina? Esse livro é um resultado da dissertação de mestrado realizado na Universidade Federal de Campina Grande. O autor do livro é o Wellington Luiz de Albuquerque Espíndola, publicado pela editora Dialética em São Paulo no ano de 2022. Ele tem 107 páginas. O autor é professor e historiador, mestre em história. Na página 13, lemos: o tema vai na contramão de tudo aquilo que já foi produzido até hoje sobre o personagem. Acho um exagero. Na orelha do livro lemos: os vários estudos sobre Padre Biapina sempre focaram nas mesmas fontes e abordaram sempre os mesmos pontos. Também acho um exagero. Sobre as casas de caridade, que em muitos trabalhos são romantizadas, podemos perceber, através dessas fontes, que foram espaços de intriga e acúmulo de patrimônio. Na construção do imaginário em torno da figura de Padre Biapina no seu pós-morte, contribuirá para mais um elemento da religiosidade popular, com suas práticas missionárias que serão imitados por Antônio Conselheiro e Padre Cícero. O autor tenta dar resposta a várias perguntas que ele mesmo faz. Qual o perfil do público que participava das missões? A quem o Padre Biapina servia nessas missões? Estaria realmente o Padre Biapina engajado na causa dos pobres do seu tempo? Ou era mero discurso para manter a ordem social vigente? E as casas de caridade eram lugares de acolhida ou de trabalho compulsório? Como ocorreu de fato a participação do Padre Biapina na revolta do quebra-quilos? Ele foi defensor dos pobres ou mentor do movimento? No primeiro capítulo, o autor faz uma reflexão sobre a situação econômico, social e religiosa do Nordeste durante a segunda metade do século XIX, marcada pelas constantes secas e pelo domínio de grandes latifúndios. A maioria da população estava à margem de qualquer benefício social, tanto por parte do governo como também da Igreja. Em seguida, o autor apresenta em 6 páginas uma breve biografia de José Antônio, o nosso Padre Biapina. Na página 38, ele repete sem questionar o que muitos já repetiram, que o deputado Ibiapina, com 28 anos, no recesso parlamentar, planejou um casamento com Carolina Clarence, o que num artigo de jornal da época foi contestado como uma notícia falsa. No capítulo 2, são analisadas as missões populares do Padre Biapina nos interiores nordestinos. Não foi ele que inventou a prática das missões, já era uma tradição europeia. Pregou contra os vícios e as vaidades, condenou a preguiça e enalteceu o trabalho. Suas missões foram marcadas por sermões e obras. As missões foram momentos de reconciliação e de harmonia e ajudaram a manter a ordem social. O autor faz uma crítica, como pode, num surto do cólera, juntar grandes multidões, e diz: a devoção falava mais alto
do que a preocupação com a própria vida. Em seguida, o autor quer desmistificar o, aspas, homem santo, fecha aspas, e fica versando sobre os supostos milagres ocorridos no interior do Ceará, na fonte do Caldas, e questiona, Padre Ibiapina é milagreiro? Na última parte do capítulo 2, o autor discute a participação de Ibiapina na revolta do quebra-quilos. Foi um tempo de muita agitação na Paraíba e em Pernambuco, de conflitos entre o governo e a igreja. As últimas páginas do livro falam do anos pós-morte do Padre Ibiapina, do legado missionário. Uma avaliação pessoal. O livro não traz grandes novidades sobre Padre Ibiapina. O autor coloca apenas acentos diferentes. Coisas que aparecem em outros livros recebem um destaque no livro dele. E o que eu sinto como homem de fé, como devoto de Padre Ibiapina, como pode-se falar, como pode-se escrever um livro sobre Padre Ibiapina sem tocar na grande motivação deste homem, a fé em Jesus e no seu Evangelho. Padre Ibiapina missionou no interior porque era mais fácil ou por opção pelos abandonados. E mais isso, as expressões o povo ingênuo, o povo sem formação escolar, os ignorantes, a ideologia do sertanejo, o catolicismo popular, as crenças do povo, o fanatismo, o misticismo, as superstições, etc., são usados para desclassificar a fé e a força do povo. E é assim. Padre Mestre Ibiapina, inspirai-nos.